E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que há a videira mais do que qualquer outra árvore, ou do que um ramo de que está entre as árvores da floresta? Ezequiel capítulo 15, versículo 1 a 2. A nação judaica tinha ideias arrogantes de si mesma quando pecaram contra Deus. Eles superam que, por causa da santidade superior de seus antepassados, ou por causa de alguma santidade especial em si mesmo, eles seriam libertados, pecando como quiserem. Em consequência da infinita misericórdia de Jeová, que ele havia demonstrado para com eles ao livrá-los de tantas angústias, eles gradualmente passaram a imaginar que eram os filhos favoritos da providência e que Deus jamais poderia rejeitá-los. Deus, portanto, a fim de humilhar seu orgulho, disse-lhes que ele mesmo não era nada mais do que qualquer outra nação. E ele pergunta a eles o que havia sobre eles para recomendá-los. Muitas vezes chamei você de videira. O que há em você, porque devo continuar ao meu favor? Se você imagina que há algo sobre você mais do que sobre qualquer outra nação, você está muito enganado. O que é a videira mais do que qualquer árvore, ou um galho que está entre as árvores da floresta? Lembremos-nos do que essas coisas podem ser ditas sem implicar que Deus, no mínimo grau, altere seu propósito eterno em relação a qualquer vaso de misericórdia escolhido. Pois a nação israelita não foi escolhida para a salvação eterna, como nação, mas escolhida para privilégios especiais, um tipo e sombra daquela eleição pessoal eterna que Cristo deu à sua igreja, de sua própria igreja eleita. Deus nunca retirará seu amor, mas da igreja externa e visível, ele às vezes pode. De seu próprio povo ele nunca tirará sua afeição, mas dos professantes, daqueles que meramente permanecem na condição externa de seu povo e não são seus filhos. Ele pode sim, e retirará todo o sinal de seu favor. Deus humilha Israel, lembrando-os de que eles não tinham nada de outras nações que não tivessem, que de fato eles eram uma nação desprezível, não é digno de ser colocado lado a lado com o cedro da Babilônia, ou com o carvalho de Samaria. Eles eram inúteis a menos que produzissem frutos para ele. Ele verifica seu orgulho e os humilha, com a parábola que temos aqui diante de nós. Amados, devemos com a ajuda de Deus usar esta palavra para nós mesmos e aprender duas lições dela. A primeira será uma lição de humildade para os santos, e a segunda, uma lição de buscar para todos os que são professores. Primeiro, aqui está uma lição de humildade para todos vocês que provaram que o Senhor é misericordioso. O que é a videira mais do que qualquer árvore, ou do que um galho que está entre as árvores da floresta? Ao olhar para todas as várias árvores, observamos que a videira se distingue entre elas, de modo que na velha parábola de Jotão, as árvores esperavam na videira e diziam a ela: venham e reinem sobre nós. Mas apenas olhando para a videira sem levar em conta a sua frutificação, não devemos ver nela nenhuma realeza sobre outras árvores, em tamanho, forma, beleza ou utilidade. Não tem a menor vantagem. Não podemos fazer nada com a madeira da videira. Deve ser tirada madeira dela para fazer algum trabalho, ou os homens farão um alfinete para pendurar qualquer vaso nela. É uma planta inútil além de sua fertilidade. Às vezes a vemos em beleza, treinada ao lado de nossas paredes, e no Oriente pode ser vista em toda a sua exuberância, e grande cuidado é dado em seu treinamento. Mas deixe a videira por conta própria, e considerá-lo a parte de sua fecundidade. É a mais insignificante e desprezível de todas as coisas que levam o nome de árvore. Agora, amados, isto é para humilhar o povo de Deus. Eles são chamados de videira de Deus, mas o que eles são por natureza mais do que os outros? Outros são tão bons quanto eles. Sim, alguns outros são ainda maiores e melhores do que eles. Eles, pela bondade de Deus, tornaram-se frutíferos. Foram plantados em boa terra. O Senhor os treinou nas paredes do santuário, e eles produziram frutos para a sua glória. Mas o que são eles sem o seu Deus? O que eles são sem a influência contínua do Espírito gerando fruto nele? Eles não são os menores entre os filhos dos homens, e os mais desprezíveis daqueles que nasceram de mulheres? O que havia em ti para merecer estima, ou dar prazer ao Criador? Sim, olhe para si mesmo como você é agora. A tua consciência não te reprova?
tuas 1000 andanças não estão diante de ti e te dizem que tu não és digno de ser chamado de filho dele? A fraqueza do teu poder mental, a fragilidade do teu poder moral, a tua incredulidade contínua e o teu retrocesso perpétuo de Deus não te dizem que tu és menos do que o menor de todos os santos? E se ele te fez alguma coisa, você não é assim ensinado que é a graça livre e soberana que te fez diferente? Se alguém aqui supõe ser filho de Deus, imaginar que há alguma razão para ter sido escolhido, deixe-o saber que ainda está nas trevas com relação aos primeiros princípios da graça e não ainda aprendeu o Evangelho. Se eles tivessem conhecido o Evangelho, eles, por outro lado, confessem que eles eram menos do que o mínimo, a escória de todas as outras, indignos e merecedores do inferno, e atribuem toda a graça distintiva que os fez diferir, e ao amor discriminador que os separou do resto do mundo. Grande cristão, você teria sido um grande pecador se Deus não tivesse feito diferente. Tu que és valente pela verdade, tu terias sido tão valente pelo diabo se a graça não tivesse se apoderado de ti. Um assento no céu um dia será teu, mas uma corrente no inferno teria sido sua graça se não tivesse mudado você. Tu podes agora cantar seu amor, mas uma canção silenciosa poderia estar em teu lábio se a graça não tivesse levado você no sangue de Jesus. Tu agora estás santificado, tu és vivificado, tu és justificado. Mas o que você teria sido esta noite se não fosse pela interposição da mão divina? Não há um crime que você não possa ter cometido, não há uma loucura em que você não possa ter corrido. Até o próprio assassinato tu poderias ter cometido se a graça não tivesse guardado. Tu serás como os anjos, mas você teria sido como o diabo se não tivesse sido mudado pela graça. Portanto, nunca seja orgulhoso. Todas as tuas vestes têm de cima. Trapos eram tua única herança. Não seja orgulhoso, embora tenha uma grande prosperidade. Um amplo domínio de graça, você não teve uma única coisa para chamar de sua exceto seu pecado e miséria. Tu estás agora envolto na justiça dourada do Salvador e aceito nas vestes do amado. Mas tu terias sido enterrado sobre a negra montanha do pecado e vestido com os trapos imundos da injustiça se ele não tivesse mudado você. E você é orgulhoso, você se exalta, ó mistério estranho, que tu que tomaste tudo emprestado deve exaltar-te, que você que não tem nada próprio, mas ainda precisa recorrer à graça, deve ser orgulhoso. Um pobre pensionista depende da generosidade de teu Salvador, e ainda assim orgulhoso, alguém que tem uma vida que só pode viver por novas correntes de vida de Jesus, e ainda orgulhoso. Vai, pendura teu orgulho na força, tão alto quanto a mão, pendure-o lá para apodrecer, e fique embaixo e exerde-o por toda a eternidade, com certeza. De todas as coisas, a mais amaldiçoada e desprezada é o orgulho de um cristão. Ele de todos os homens tem 10.000 vezes mais motivos do que qualquer outro para ser humilde e andar humildemente com seu Deus, e gentil e humildemente com seus semelhantes. Deixe isso. Mas agora vem uma lição de pesquisa. Como a videira sem seu fruto é inútil e sem valor, assim também um professor sem fruto é inútil e sem valor. Sim, ele é a coisa mais inútil do mundo. Agora vamos nos deter neste ponto. Uma profissão infrutífera. E enquanto eu estiver pregando sobre isso, que as palavras cheguem a cada um, que o ministro e seus diáconos e que todos os seus ouvintes provem seus corações e examinem suas rédeas e vejam se eles têm uma profissão infrutífera. Primeiro, um professor infrutífero. Como conhecemos? Qual é o personagem dele? Em segundo lugar, qual é a razão pela qual ele é infrutífero? E em terceiro lugar, qual é a estimativa em que Deus o mantém? Ele não serve para nada. E em quarto lugar, qual será o seu fim? Ele deve ser queimado com fogo. Primeiro, onde vamos encontrar professores infrutíferos? Em todos os lugares, queridos amigos. Em todos os lugares. Aqui embaixo, lá em cima. Em todos os lugares, nos púlpitos e no banco. Falsos professores podem ser encontrados em todas as igrejas. Deixemos as outras denominações em paz. Então, eles podem ser encontrados nesta igreja, eles devem ser encontrados nessa presente assembleia. Seja qual for a denominação a que você pertence, existem falsos mestres e infrutíferos professores nele. Como você sabe que não pode pertencer àquele que não dão fruto? Existem professores infrutíferos em todas as posições da igreja e em todas as partes da sociedade. Você pode encontrar o falso professor entre os ricos
Eles têm muita riqueza e é saudado com alegria pela alegria. Deus lhe deu muito do bem deste mundo, e portanto a igreja, esquecendo-se de que Deus escolheu o pobre, lhe dá honra, e o que ela ganha dele, ela consegue muito pouco para ajudá-la. Seus pobres ainda são negligenciados, e seus meios nem um pouco recrutados por sua riqueza. Ou se ela ganha uma parte de suas riquezas, mas ela não recebe nenhuma de suas orações, nem ela é nem um pouco sustentada por sua vida santa, pois aquele que tem riquezas frequentemente vive em pecado e rola em impureza, e então usa sua profissão como uniforme com a qual cobre sua culpa. Os homens ricos às vezes foram falsos professores, e eles também podem ser encontrados entre os homens pobres. Muitos homens pobres entraram na igreja e foram recebidos cordialmente. Eles têm sido pobres e eles acharam bom que a pobreza e a graça andassem juntas, que a graça animasse seu cabeça e tornasse alegre o seu lar pobre. Mas então este pobre homem se voltou para as loucuras e se degradou com embriaguez. Paguejou por uma conduta indigna, desonrou ao seu Deus. Ou senão, ele tem estado ocioso e sentado quieto e prestado pouco serviço à igreja. E assim ele tem sido falso e infrutífero em sua profissão. Falsos professores podem ser encontrados nos homens que lideram a vanguarda do exército de Deus. Os homens que pregam com eloquência, cuja opinião é lei, que falam como profetas e cuja linguagem parece inspirada. Eles produziram o fruto da popularidade, sim, e o fruto da filantropia também, mas seu coração não estava correto com Deus. Portanto, o fruto bom em si mesmo não era fruto para a santidade. O benefício moral de seus trabalhos não se estende à vida eterna. Eles não produziram os frutos do Espírito, visto que não eram ramos vivos da videira viva. Então houve falsos professores na obscuridade, pessoas modestas que não disseram nada e raramente foram ouvidas. Eles deslizaram em seu banco no domingo de manhã, tomaram seus lugares, saíram e se convenceram de que com sua presença havia cumprido um dever religioso. Eles têm estado tão calados, quietos e aposentos, companheiros preguiçosos sem fazer nada. Você pode pensar que todas as árvores infrutíferas crescem na sede do lado de fora do jardim. Não, eles não. Existem algumas árvores infrutíferas dentro dela, bem no centro dela. Existem algumas árvores infrutíferas dentro dela. Existem alguns falsos professores que podem ser encontrados na obscuridade, bem como na publicidade. Alguns entre os pobres, bem como entre os ricos. Existem algumas árvores infrutíferas dentro dela, bem no centro. Existem falsos professores entre os homens que duvidam muito. Eles estão sempre com medo de não amar Jesus e sempre dizendo: "Ah, se eu soubesse que sou dele." É um ponto que desejo saber. Frequentemente causa pensamentos ansiosos. Sim, e deveria causar-lhe pensamentos ansiosos também, se eles não estão produzindo frutos e não dando a diligência para assegurar sua vocação e eleição. Professores infrutíferos podem ser encontrados, por outro lado, entre os homens confiantes que dizem sem vergonha: "Eu sei em quem tenho crido. Os pecados não podem me destruir e minha justiça não pode me salvar. Posso fazer o que quiser. Sei que sou um dos do Senhor." Ah, professor infrutífero novamente. Tão infrutífero quanto outro homem, que tinha todas as dúvidas e nenhuma fé, e nada fez por seu mestre. E depois há o professor infrutífero que, quando lhe pede para orar na reunião de oração, nunca o faz, e que negligencia a oração familiar. Não diremos nada sobre devoção privada, sem dúvida. Ele negligencia isso também. Ele é infrutífero. Ah, mas pode haver outro que se levanta e faz uma oração tão eloquente por um quarto de honra. Talvez um professor tão infrutífero quanto silencioso, com muitas palavras, mas sem realidades. Muitas folhas, mas nenhum fruto. Grandes dons de expressão, mas nenhum dom de consistência. Capaz de falar bem, mas não de andar bem. Falar piedosamente, mas não andar humildemente com seu Deus e servi-lo com alegria. Não conheço seu personagem individuais, mas conheço o suficiente de você para dizer de sua posição. Por mais honrosa que seja na igreja, seu caráter, por mais justo que seja diante dos homens, não é suficiente para garantir que qualquer um de vocês conclua imediatamente que não é um professor infrutífero. Pois professores infrutíferos são de todos os tipos e níveis, do mais alto ao mais baixo, do mais talentoso ao mais analfabeto, do mais rico ao mais pobre, do mais reservado ao mais notável.
Professores infrutíferos existem em todas as partes da igreja. Agora devo lhe dizer-lhe quem é um professor infrutífero? O homem que negligencia a oração privada e não anda com seu Deus em público. Aquele homem cujo comportamento e conversa diante de Deus são hipócritas, que trapaceia no comércio e rouba nos negócios, mas se envolve e sai com o rosto bonito, como hipócrita com a casa de uma viúva presa na garganta e diz: Senhor, eu te agradeço porque não sou como os outros homens são. Existe um homem para você que não produz frutos com perfeição. Outro é aquele que vive moralmente de maneira excelente e depende de suas obras e espera ser salvo por sua justiça, que vem diante de Deus e pede perdão, com a mentira na mão direita, pois trouxe consigo sua própria justiça própria. Tal homem é um professor infrutífero, ele não deu frutos. Aquele homem novamente é um professor infrutífero que fala palavrões sobre a autodoutrina e gosta da sã verdade, mas não gosta da vida sã. Suas pretensões são altas, mas não sua prática. Ele pode suportar ouvir isso dito: uma vez em Cristo para sempre. Mas quanto a si mesmo, ele nunca esteve em Cristo, pois ele não ama nem serve ao seu mestre, mas vive em pecado para que a graça abunde. Há outra videira frutífera para você, mas porque preciso parar para escolher você, que o Senhor os encontre esta noite. Há muitos de vocês aqui sobre os quais a maldição de Meróis pode ser proferida. Amaldiçoai Meróis, disse o anjo do Senhor, amaldiçoai amargamente os seus habitantes, porque não vieram em socorro do Senhor. Em socorro do Senhor contra os poderosos. Muitos de vocês estão contentes em comer a gordura e beber o doce, e não produzir frutos para Deus, nem você o serve. Isaac, preguiçosos, agachados com um burro forte entre dois fardos, nem falando por Cristo, nem orar por Cristo, nem dar a Cristo, nem viver para Cristo, mas tendo nome para viver enquanto você está morto, envolvendo-se em uma profissão enquanto você não está vivendo para Cristo, nem consagrando seu ser a Ele. Julgue o que eu digo. Se você fosse colocado na peneira esta noite, quantos de vocês sairiam limpos neste assunto? Não há muitos professores que voam alto aqui, mas que não fazem nada, que podem falar rápido, mas viver tão devagar quanto quiser. Quem talvez se deleite em ouvir a verdade, mas quem nunca pratica a verdade servindo ao seu Deus, mas vivendo para a sua honra. Tais como vocês, senhores, são as mais inúteis de todas as criaturas do mundo. Pois como a videira você seria honrado se fosse frutífero, mas sem frutos como a videira é desprezível. Você não serve para nada senão para ser lançado fora e queimado, nem vivendo para a sua honra. Tais como vocês, senhores, são as mais inúteis de todas as criaturas do mundo. Segundo ponto. E agora chega a segunda pergunta. Por que esses homens são infrutíferos e devem ser rejeitados? A razão é porque eles não têm raízes. Muitos professores não têm raízes. Eles são bons professores, bonitos de se ver, mas não têm raízes. Você não se lembra de sua aberração infantil, quando você tinha um pequeno jardim de sua preferência, quando você colheu algumas flores e as colocou no chão, e disse que aquele era o seu jardim. E quando você foi no dia seguinte e descobriu que todas as flores estavam murchas e mortas. Tais são muitos professores, lindas flores arrancadas sem raízes, não tendo aderência ao solo, não extraindo seiva e nenhum alimento dele, e portanto eles morrem e não dão frutos. Você vem até nós e diga: desejo me unir à igreja. Nós o questionamos tanto quanto podemos. Você nos diz solenemente que seus corações estão bem com Deus. Nós te batizamos, te recebemos em nosso número, mas então não havia raiz em muitos de vocês. E depois de um tempo você morre quando o sol nasce com calor abrasador. Você perece, ou se você mantém uma profissão tolamente justa, você nunca há nenhum fruto em você, porque você não conseguiu a raiz primeiro. Você teve essa noção primeiro e depois pensou que conseguiria a raiz. Eu tremo por muitos jovens em minha igreja. Não vou excluir minha própria igreja. Eles têm a ideia de que estão convertidos. A obra não era verdadeira, não era genuína, não era real. Foi uma hesitação, foi um rebuliço na consciência por um tempo. E não vai durar. Mas o pior é que, embora não dura, eles duram como professores. Quando eles são recebidos na igreja, eles dizem: avance e una-se ao povo de Deus. Mas eu imploro, tenho certeza, faça examinar seus corações e testa as suas rédeas. Muitos se consideram convertidos quando não erram.
Centenas de milhares tiveram uma impressão, uma espécie de conversão não real, que durou um tempo, mas depois passou como um sonho de verão. Foi há pouco tempo que tive em minha casa um cavalheiro, um homem excelente e creio que um verdadeiro filho de Deus, que me disse que havia ficado seriamente impressionado por causa do pecado ao ouvir um sermão de tarde, mas disse ele, fui batizado na infância. Dificilmente havia uma menina ou um menino que não se filiasse à igreja, e finalmente fiquei profundamente impressionado. Eu costumava chorar diante de Deus e orar a ele. Fui ao ministro e disse-lhe que havia me convertido, enganei-o e fui batizado. E então ele passou a me dizer que havia mergulhado nos crimes mais negros e afastado, até mesmo da profissão da religião, que depois de ir para a faculdade ele foi excluído do hall da igreja por causa da maldade. E até então ele havia sido um infiel e não havia pensado nas coisas do reino, que você não tenha uma religião falsa. Muitos saltam dela novamente quando descobrem que o mundo os paga melhor, e muito há que simplesmente virão e dirão que são do Senhor. E eles pensam que são, mas nem uma raiz nele, e portanto pouco a pouco suas impressões desaparecem. Temos muitos professores infrutíferos em nosso meio, porque eles não olham bem para seus começos, não prestaram atenção ao ponto de partida, não vigiaram bem a primeira aurora. Eles pensaram que a pequena luz do junco de suas próprias esperanças era um alvorecer do sol da justiça. Eles pensaram que o sangrento de sua própria consciência era um assassinato pela mão de Deus, enquanto era um trabalho mais profundo, melhor e mais seguro e mais completo, de que precisavam do que receberam. Nada trago em minhas mãos, simplesmente a tua cruz eu me apego, pois lembre-se de que esses maus começos tiveram um grande efeito em tornar o homem frutífero. Terceiro ponto. E novamente, em terceiro lugar, qual é a estimativa de Deus de professores infrutíferos? Eu não vou perguntar a você por conta própria, pois há muitos homens que são professores de religião, com as quais você pode fazer fortuna muito rapidamente, se puder comprá-los pelo seu preço e vendê-los por conta própria. Há muitos também que têm uma opinião muito boa de si mesmo, que eles ganharam da igreja. O ministro pensa bem deles, a igreja pensa bem deles, são pessoas respeitáveis, é tão bem tê-los vindo. Ajuda muito a causa, ver pessoas tão respeitáveis sentadas nos bancos. Realmente acho que ele serviria como diácono. Todos pensam bem dele. Agora não temos nada a ver com esse tipo de opinião esta noite. Nosso negócio é com a opinião de Deus sobre tal homem. E a opinião de Deus sobre um homem que faz uma profissão, ser sincero, é isso, que ele é a coisa mais inútil do mundo. E agora deixe-me tentar provar isso. Existe alguém que prove que este homem é de alguma utilidade? Vou perguntar à igreja. Aqui está um homem que não produz frutos e tem apenas uma profissão. Membros da igreja, qual é a utilidade deste homem? Ele confortará algum de vocês em sua aflição. Ele levantará as mãos do pastor em oração quando estiver cansado. Ele vai liderar as tropas para a batalha. Ele será de alguma utilidade para você. Vejo vocês unanimemente levantarem suas mãos e dizerem: o homem não tem qualquer utilidade para nós, se não der fruto e se sua vida não for consistente com sua profissão de fé. Retire seu nome do hall da igreja. Deixe-o levar, ele não serve para nada. Para onde ele foi? Ele foi para o mundo. Trago mudando para cima. O que você acha desse homem? Ele faz uma profissão de religião. Ele é útil para você? Não. Nós não queremos uma sujeição como esse. O homem é um valete para ambos os lados. Ele às vezes é um professor de religião e às vezes um pecador no mundo. Não teremos nada para fazer com ele, expulsá-lo de nossa companhia. Onde vamos vendê-lo então? Como devemos nos livrar dele? Ele parece não ter utilidade nem para a igreja nem para o mundo. Ele é de alguma utilidade para sua família? Pergunte ao filho mais velho: John, seu pai é bom para você? Não, senhor, absolutamente nenhum. Ele costumava orar ao Senhor para nos salvar com aparente seriedade. Ele se levantava de joelhos para dar razão ao seu temperamento. Muitos golpes violentos ele me deu sem qualquer provação razoável. Ele sempre foi um homem apaixonado. Ele costumava ir à capela no domingo e nos levar com ele, e então sabemos o que ele costumava fazer na segunda-feira. Ele ficava bêbado ou xingava. Ele sempre foi muito útil para mim. Ele me tornou um infiel senhor. E sua esposa, bem, o que você acha desse seu bom marido? Ele faz uma profissão de religião. Ah, Senhor, não cabe a mim dizer uma palavra sobre meu marido.
mas ele fez de mim uma mulher miserável. Acho que deveria ter me fiado à sua igreja há muito tempo, se não fosse por suas miseráveis inconsistências, mas realmente ele entristeceu meu coração. Ele sempre foi uma pedra de tropeço para mim, e o que fazer com ele eu não sei. Bem, Jane, vamos tirar você da cozinha. O que você pensa de seu mestre? Ele faz profissão de religião, mas não vive uma vida correta. O que você acha dele? Bem, eu achava que os cristãos eram boas pessoas e que gostaria de viver com eles. Mas se isso for cristianismo, Senhor, aceitarei 5 libras a menos por ano para viver com um homem mundano. Isso é tudo que posso dizer. Bem, qual é a utilidade dele? Suponho que ele faça algo nos negócios. Ele é um grande professor. Ele mantém uma loja, todos os consideram um homem muito respeitável. Ele não deu 100 libras agora mesmo para a construção de uma nova igreja. Ele não é sempre conhecido por subscrever liberalmente escola maltrapilha. Perguntemo-nos a esses homens, o que você acha de seu mestre? O que pensamos dele? Ora, pensaríamos muito mais dele se ele nos desse meia coroa por semana, a mais do que o salário, pois ele é o pior tesoureiro da paróquia. Isso não é nada a nós, talvez. Mas o que você acha dele? Ora, ele é um indescritível. Alguns de nós foram a um local de culto, mas somos honestos e preferimos ficar longe do que ir com um hipócrita tão miserável. Estou descrevendo casos reais e não ficções. Não preciso ir além disso e Ponte de Londres para bater na porta e acordá-los algum deles. Qual é a vantagem de tais professores? Se eles falassem abertamente e dissessem, não sou cristão, haveria algum sentido nisso? Pois se Baal é Deus, que Baal seja servido, e se vale a pena servir ao mundo, que um homem o sirva completamente, e que ele receba o crédito da fraqueza, não enganando o diabo. Mas se Deus é Deus e um homem vive em pecado, e falar sobre a graça, então de que serve? O próprio Deus irá rejeitá-lo. Pergunte-lhe se este homem terá sido de alguma utilidade, e ele responderá, não, de nenhuma utilidade. A videira não tem utilidade a menos que dê frutos, e este homem fazendo a profissão é pior do que inútil, pois ele não vive de acordo com isso. Meus queridos amigos, eu não diria uma coisa extravagante, mas direi isso com muita frieza. Se algum de vocês que faz uma profissão religiosa está enganando os outros, não vivendo de acordo com isso, eu peço a você, e eu digo isso com cautela, eu peço que você desista de sua profissão, a menos que Deus lhe dê graça para viver de acordo com ela. Não fique, eu imploro a você, parando entre duas opiniões. Se Deus é Deus, sirva-o e faça-o completamente. Não diga mentiras sobre isso. Se Baal é Deus, e se ele for um bom mestre, e se você gostaria de servi-lo e ganhar seu salário, sirva-o, mas não misture os dois juntos, ser uma coisa ou então outra. Renuncie à sua profissão de fé e sirva totalmente ao diabo, ou então mantenha a sua profissão de fé e sirva a Deus com o coração, uma coisa ou outra. Exorto-vos solenemente a escolher qual deles tereis, mas nunca penseis que podeis manter ambos, pois ninguém pode servir a 2 senhores. Você não pode servir a Deus ou a Maomé. 4º ponto. E agora deixe-me encerrar mencionando o que acontecerá com esta árvore infrutífera. Dizemos que deve ser devorado no fogo. Quando a velha videira é arrancada da parede, depois de não ter dado fruto, o que acontece com ela? Você sabe, há um monte de ervas daninhas arrancadas no canto do jardim, e o jardineiro, sem dar atenção a isso, apenas joga a videira na pilha de ervas daninhas e ela é queimada. Se fosse qualquer outro tipo de árvore, ele pelo menos a reservaria para cortar para fazer fogo dentro da casa do patrão. Mas isso é uma coisa muito ignomíniosa. Ele joga fora no canto e queima com as ervas daninhas. Se fosse um carvalho velho e robusto, poderia ter o funeral da tora de Natal, com honra em sua queima e brilho em sua chama. Mas a videira infrutífera é tratada com desprezo e deixado para queimar com as ervas daninhas e refúgio e o lixo. É uma coisa miserável. O mesmo acontece com os professores. Todos os homens que não amam a Deus devem perecer, mas aqueles que professam amá-lo e não amam parecerão com singular ignomia. Eles não terão os sepulcros do rei, algo como o antigo rei de quem foi dito. Ele será enterrado com o enterro de um jumento, puxado e lançado além dos portões de Jerusalém. A condenação de um professor será a visão mais horrível e ignominiosa que o próprio inferno já viu. Quando Satanás caiu do céu, com sua negra malícia satânica contra Deus, havia uma espécie de grandeza em sua diabruxa. Havia uma sublimidade terrível em sua coordenação. E quando o grande blasfemador
foi finalmente enviado para a perdição. Haverá algo de sublimidade nisso, porque ele tem sido conscientemente com sua profissão. Mas quando um professor de religião se encontra no inferno, será um modo de condenação mais miserável, desprezível e terrível com a qual os homens já foram condenados. Acho que vejo blasfemadores honestos se erguendo de suas correntes de fogo e sibilando entre os dentes para o ministro que chega lá, depois de ter sido enganador. Você está aqui conosco. Você nos alertou sobre nossa embriaguez e continua sobre nossa maldição. Você mesmo entrou no inferno dos bêbados, diz outro. Esse é o seu severo fariseu. Lembro-me de como ele me disse uma noite que eu deveria perecer, a menos que fizesse uma profissão de religião. Tome isso, Senhor. A ele, cospe nele. Tu és uma coisa repugnante. Eu pereci, mas servi bem ao meu Senhor. Tu fingiste servir a Deus e ainda assim és um hipócrita sorrateiro. Diz outro gritando do canto do fosso. Vamos ouvir um hino metodista, Senhor. Cite uma promessa da Bíblia. Fale-nos sobre a eleição. Deixe-nos ter um pouco de sua bela pregação agora. E em volta do inferno lá vai o cívil. E o grito de rancor e o desespero sobre o homem que professava ser um cristão, mas se tornou um naufrago porque seu coração não estava certo no assunto. Confesso, eu deveria temer acima de tudo o indescritível inferno dos infernos, apóstatas e hipócritas, de homens que estão nas feiras, professam amar a Deus, tagaleram sobre a piedade, que se sentam nos bancos e defendem o cristianismo, que tomam o sacramento e falam sobre a comunhão, que se levantam para orar e falam sobre serem ouvidos por sua fé, que estão todo o tempo cometendo abominações, sobre o disfarce de suas profissões, enganando os pobres, roubando os órfãos e cometendo todo tipo de iniquidade. Confesso que temo tanto e exceto de condenação deles, acima da condenação dos outros, quanto temo ser condenado. É como se no inferno outro inferno tivesse sido feito, para condenar aqueles que pecaram acima dos outros, para condená-los depois de condenados, para os hipócritas, para os homens que estiveram conosco, não de nós que professaram ser de Cristo, e ainda assim foram enganadores mesquinhos depois de tudo. Ó senhores, se não quereis tomar as vossas correntes mais pesadas, se não quereis atiçar o fogo para um calor mais furioso, se não quereis tornar os vossos gritos mais herdiosos, abandonai as vossas profissões esta noite, se não sois dignos dela. Saí deste lugar e envie sua renúncia à igreja, ou então, senhores, sejam honestos e dobrem seus joelhos diante de Deus, e peçam a Ele para examiná-lo. Detesta-o e torne-lo sincero e correto diante dele. Seja uma coisa ou então outra, não se cubra com as vestes da santidade para esconder as corrupções que o tempo todo apodrecem por debaixo. Destaquem seus atos, bravos pecadores, e não sejam maus pecadores sorrateiros, que usam máscaras de santos. O que é a videira mais do que qualquer outra árvore, sem fruto é o pior do que qualquer outro. Deve perecer mais dolorosamente, mais horrivelmente do que qualquer outro, se não houver fruto aperfeiçoado. Isso não nos abala? Vai abalar você muito provavelmente, que não quer o abalo, mas os homens que querem exirtação continuarão como estavam. Eles entrarão no coração de alguns de vocês, como o grito, uiva Moabe, uiva. Mas infelizmente Moabe não vai uivar. Você vai chorar por quem não vai chorar por si mesma. Você vai chorar por seus amigos hipócritas, mas eles vão esfregar os olhos e dizer, um sermão forte, mas não tem nada a ver comigo. Eles sairão com fria presunção, pecarão com a mão e pegarão o cálice sacramental com a outra, cantarão a canção lasciva uma noite, e então cantarão, Jesus amante da minha alma, o dia seguinte. Encontre Cristo aqui e leve o diabo para lá, e dê-lhe boa sorte em todas as suas aberrações diabólicas. Senhores, 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 prestem atenção, e eu lhe imploro a este assunto. Vamos cada um de nós examinar nossos corações, para que não sejamos enganados, e que Deus nos leve a um entendimento correto neste assunto, para que possamos ser claros diante dele. Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus caminhos, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim alguma coisa má, e guia-me pelo caminho eterno. E agora não devo mandá-lo embora até que eu tenha uma palavra com meu amigo lá no corredor. Ele diz, eu gosto disso, eu não sou professor, eu não estou bem. Ninguém pode me chamar de hipócrita. Bem, meu querido amigo, estou muito feliz por você não ser.
porque você diz que não é cristão. Mas deixe-me dizer-lhe, você não deve esperar ser um negócio maravilhoso para melhor com isso. Suponha que 2 homens sejam levados perante o Lorde perfeito, e um deles diga: Vossa Excelência, sou um homem honesto e inocente, e ele corra porque uma imputação deve ser lançada em seu caráter. Bem, ele é considerado culpado e fica preso por 3 meses. Aproxima-se o outro e diz: Vossa Excelência, sou um homem culpado, sempre fui um patife e sempre serei, não faço nenhuma profissão. Não devemos perecer. Ó, que Deus nos dê graça para ir em nossas casas e clamar a Ele por misericórdia, e nos ajude a nos arrepender de nossos pecados, e nos leve a colocar nossa confiança simples e totalmente no Senhor Jesus Cristo. Assim devemos ser salvos agora e salvos para sempre. Profissão ou não, devemos perecer. Ó, que Deus nos dê graça para ir a nossas casas e clamar a Ele por misericórdia, e nos ajude a nos arrepender de nossos pecados, e nos leve a colocar nossa confiança simples e totalmente no Senhor Jesus Cristo. Assim devemos ser salvos agora e salvos para sempre.